Tudo bom, Esther, dona moça? Como é que você tá? Obviamente eu vou falar um pouquinho mais baixo, né? Porque já tá tarde, minha esposa tá dormindo ali, eu não vou acordá-la aqui com a minha eloquência, com o meu estilo aqui influente. Mas moça, deixa eu te falar o que o Paco me falou que realmente assim mudou minhas devolutivas. Acabei de dar uma devolutiva agora para uma pessoa analítica dominante e foi sensacional também, foi assertivo, botei pra moer, foi fera, foi fera. Mas deixa eu te falar quais foram as sacadas que o Paco me passou, que eles conversaram lá aquele dia lá no CIA. É, uma das sacadas foi o seguinte: a gente tem que identificar a dor do cliente, né, do coach, e a gente tem que trabalhar em cima dessa dor. Mas como que a gente vai trabalhar em cima dessa dor? Todas as vezes que o cliente identificar uma dor, assim, identificar uma dor, que aquilo está incomodando ele, etc., no meio da devolutiva, mesmo que seja no início da devolutiva, você tem que olhar e falar assim, ó, isso pode ser trabalhado dentro de um processo de coaching individual. E beleza, e continua, entendeu? E continua dando a devolutiva. Então o cliente falou assim, poxa, por exemplo, eu tenho dificuldade em dizer não, um cliente estável, né? Tenho dificuldade em dizer não. Aí você olha para ele e fala assim, pô, interessante, isso pode ser trabalhado dentro de um processo de coaching individual. E qualquer coisa você pode até falar assim, não, mais pra frente a gente conversa sobre isso. Beleza, e vai dando a devolutiva, vai dando a devolutiva. Então, o que acontece? Eu ainda estou colocando em prática aquela sequência de sims, então eu termino a minha devolutiva com os pontos de melhoria, os possíveis pontos de melhoria. Então eu falo assim para o coach, ó, conforme eu vou lendo aqui, você me responde sim ou não. Então eu falo, por exemplo, vou pegar aqui a que eu acabei de dar. Buscar expressar minha frustração de forma menos agressiva quando minhas expectativas não são atendidas. Aí eu olho para o coach, vejo a reação dele e aí eu pergunto sim ou não. Geralmente ele me fala sim, né? Se eu leio o negócio, olho para ele e já vi que ele tá com cara de não, eu falo assim, ok, vamos pro próximo, entendeu? Já passo pro próximo, porque a ideia é ele me dar uma sequência de sims. A ideia é ele sim, 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 sim. Beleza, depois que eu li alguns e ele me falou sim, 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 eu falo para ele, então, isso aqui tudo pode ser trabalhado dentro de um processo de coaching individual. Eu falo, e como parte da devolutiva, eu te ofereço a oportunidade de continuar a sua jornada de desenvolvimento pessoal através de um processo de coaching individual comigo. E geralmente eu falo o seguinte, eu falo, ó, como você, por exemplo, mora em Goiânia, esse processo ele seria feito uma sessão por semana, de mais ou menos 1 hora e 20, nesse mesmo formato aqui da devolutiva, a gente faria dessa mesma forma, conversando, ok. Aí depois que eu falo isso, eu tenho aqui uma listazinha de quais são os principais motivadores, né? Do perfil dominante, do perfil analítico, etc, de todos os perfis. Então, por exemplo, o analítico, quais são os motivadores? É fazer certo e ter tempo e condições para se preparar. Do estável é conviver em harmonia, sentir-se seguro e ter estabilidade. Do dominante é estar no comando, vislumbrar oportunidades de crescimento. E do influente é viver coisas novas, poder se expressar e se sentir prestigiado. Então, geralmente, conforme o perfil da pessoa, então fala assim. Então, por exemplo, dentro de um processo de coaching, você poderia fazer aquilo que é certo. Assim, você tem condições e tempo para se preparar, que é uma coisa do perfil analítico. Então, geralmente, eu jogo algo assim relacionado ao perfil dele, e aí eu falo, ó, o processo de coaching, ele possui um custo, aí eu falo, o custo é R$3.900, eu parcelo em até 12 vezes sem juros, que daria R$325 por mês, deixa eu conferir se é 325 mesmo, R$325 por mês e tal, são 12 sessões, ou então 10 sessões, pá e tal, beleza, eu explico isso. Agora tem uma outra coisa que eu faço, que foi uma sacada minha,
que é o seguinte, eu costumo falar que as mudanças duradouras, elas podem ser feitas com duas origens. A primeira origem é um evento de forte impacto emocional, e aí geralmente eu cito um exemplo, por exemplo, um senhor que fumou a vida inteira. Às vezes ele tem um infarto, por exemplo, ele vai para o cardiologista fala que se ele não parar de fumar, ele vai morrer. Então ele realmente para de fumar, ele larga ali o cigarro. Porque aquele evento de forte impacto emocional, que foi o infarto, que foi o cardiologista, faz ele ter uma mudança duradoura. Aí eu falo, a outra forma de ter uma mudança duradoura é através de um processo. Aí eu falo, por quê? Porque se você decidir, por exemplo, se alimentar de forma saudável a partir de amanhã, para o resto da sua vida, você pode mudar a atitude. Mas se você não mudar a sua mentalidade, se você não mudar aquilo que faz sentido para você, essa mudança ela não vai ser duradoura. Ela não vai permanecer por muito tempo. Você pode até conseguir mudar por 1, 2, 3 semanas, mas isso não vai permanecer. Então, mudanças duradouras, elas são feitas através de processo. E o processo de coaching individual vai trabalhar para essas mudanças. Então, moça, bota isso em prática, porque eu vou te falar, eu fiz isso nas últimas 3 devolutivas e elas foram poderosíssimas, assim, ó, eu tô aqui em flow, eu tô em êxtase, porque desde o início da devolutiva, pá, enxerguei um ponto de melhoria, eu falo assim, ó, a gente pode trabalhar isso dentro de um processo de coaching individual. Entendeu? Pá, já lanço. E no final, quando eu vou vender, isso fica fácil. Outra coisa, eu não boto tarefa, né? Aquilo lá que a gente já tinha conversado. Eu não estipulo tarefa para ele. Eu não estipulo um ponto de ancoragem, algo que ele poderia fazer num ponto para ter um ganho. Não, eu não falo nada disso. Eu só falo o seguinte, ó. Isso que tá te causando dor, por exemplo, isso pode ser trabalhado dentro de um processo de coaching. Por quê? Porque a sua vida precisa ser leve. Você precisa viver a vida que você merece, entendeu? E ela precisa ser leve. Então, com base nisso, eu consigo vender, né, entre aspas. Eu admito que eu ainda não vendi oficialmente para nenhuma dessas 3 devolutivas. Mas eu vou te falar que, assim, realmente, eu vi que o pessoal ficou animado. Eu vi que o pessoal ficou, assim... Teve uma mulher que eu achei que ela nem estava interessada no processo de coaching individual, apesar de eu ter falado isso, essas coisas que eu disse assim. Aí no final eu falei assim, então eu te dou a oportunidade de fazer um processo de coaching individual comigo, nesse mesmo formato, assim, assim, assado. Aí eu falei, ó, se você tiver interesse, eu te mando as informações por WhatsApp. Eu falei isso com ela, porque eu até achei que ela nem estava interessada. Ela falou, não, eu tô interessada sim. Ela falou assim, mas você quer marcar para outro dia pra gente conversar sobre isso ou a gente pode conversar ainda agora? Eu sei que o nosso tempo já acabou, mas a gente pode falar sobre isso agora? Eu falei, fera. Esther, eu sou mais você, moça. Você vai bombar. Bota isso em prática que você vai fechar os seus 3, 4 processos. Você vai sair do teu trampo e você vai viver em flow, moça, porque é isso que você merece. Valeu, moça. Beijão, bom final de semana e melhoras aí da cervical. Valeu, moça.